Amém. Boa noite. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam com vocês. Vamos ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Como o nosso pastor já adiantou, nós estamos nessa série, Uma Vida de Fé. A ênfase desse sermão vai ser no texto do versículo 28 e 29. Mas para a gente entender o contexto, eu vou ler a perícope aqui, né, o trecho da Bíblia que está da série, né, vai do 22 ao 33. Mateus 14, 22. Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantando. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. "É um fantasma!" gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Esses dois versículos a gente vai ler juntos, tá? O 28 e o 29. Vamos lá. Então Pedro gritou: "Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Segue no 30, Joyce, por favor. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. "Como é pequena a sua fé", disse ele. "Por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos adoraram e exclamaram: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Irmãos, a gente vai tratar hoje sobre uma vida de fé, que é a nossa série, especificamente sobre uma vida de fé que anseia ser como Jesus. Eu vou falar mais desse tema no decorrer do sermão. Eu queria explicar um pouco essa série, embora nosso pastor já começou a falar. Está em outubro e toda igreja reformada, toda igreja que tem a Bíblia como base, que é filha desse movimento da Reforma Protestante, um dos mais importantes de toda a história, disparado, e até mesmo aqueles que são ateus reconhecem isso. Toda igreja, nesse mês de outubro, vai lembrar o que o Senhor começou, aquele movimento que começa ali com Martinho Lutero, aquele monge agostiniano que, cheio do Espírito, enfrentou talvez o maior império que já existiu, que era a Igreja Católica Romana. Ele, claro que ele teve muita ajuda, ele teve apoio de príncipes, de homens poderosos na sua época. O Senhor não o chamou sozinho, né? A gente aprende lendo as Escrituras, valeu, Rafa, que Deus nunca chama ninguém sozinho, né? Quando Elias estava lá na caverna, por exemplo, achando que Deus tinha esquecido dele, o Senhor fala que levantou mais 7.000 que não se curvaram a Baal ali em Israel naquela época. E a gente sempre acha que, de alguma forma, Deus está falando só com a gente alguma coisa. Mas depois o Espírito vai mostrando para a gente que ele está falando com outros também dentro desse movimento. Porque o que acontece aqui é que a igreja vive sobre a palavra de Deus como base e sobre os movimentos que o Espírito Santo faz. E nunca é só com uma pessoa. De modo que, se Deus está falando uma coisa somente com você, ore, conteste, busque entender nas Escrituras e em oração se é Deus mesmo falando com você. E ele vai testificando. E dentro desse contexto, enquanto Lutero lia lá o texto de Romanos 1, capítulo 1, versículo 17, "O justo viverá pela fé", que era Paulo lembrando um outro texto do Antigo Testamento, que é Abacuque 2:4. E Paulo gostava desse versículo porque ele vai citar também lá em Gálatas 3:11. É um dos textos aí mais repetidos da Bíblia. Só que o Lutero estava lendo Romanos 1:17, quando o Espírito
né, dá aquela inspiração nele e aquele estalo na mente dele. O justo viverá pela fé. Então, tudo que eu tenho visto na Igreja Católica Romana é contra o que a Escritura diz, é contra o que a Escritura ensina. E o resto é história. Só que a maioria das igrejas que são filhas da Reforma, como a gente estava falando no início, elas abordam esse acontecimento histórico de uma forma muito racional, muito cognitiva, muito dentro de um contexto intelectual, vamos dizer assim, nesse mês. E preparando a série, a gente teve essa ideia de trabalhar de uma forma mais prática o que é o justo viverá pela fé. Eu sei que boa parte de vocês tem esse texto decorado na cabeça. Pode errar a referência ali, né? E é difícil de errar porque tem 3 para poder acertar, né? Mas a gente não pensa muito em forma prática o que é o justo viver pela fé. E essa série inteira tem essa proposta de fazer com que a gente entenda o que é ser um justo que vive pela fé. E a gente pegou Pedro aqui como modelo mais uma vez, né? Eu preparando esse sermão estava lembrando que ele é um grande resumo da minha trajetória com vocês aqui na Luz. Porque logo no início eu preguei sobre Pedro, depois a gente falou sobre a imitação de Cristo em uma das séries também que a gente teve. E eu vou falar aqui várias coisas que frequentemente eu falo quando eu dou aula lá em cima para os jovens. Então, galera aí da minha classe, hoje é dia de um intensivão. É um dia da gente ir lembrando o que a gente vem pensando, refletindo, quando o Senhor me permite dar aula lá. Eu vou pedir para a Joyce mostrar a primeira imagem. Essa imagem aí que caracteriza o texto que a gente leu. Pedro andando sobre as águas, capotando igual uma manga caindo do pé, né, na água. E Jesus lá, não, Pedro, vem cá, vem comigo. E Pedro, ele, como eu já falei também no início do ano, ele é um personagem que às vezes eu entendo ser um pouco injustiçado pela história. A gente sempre foca muito em Pedro nos vacilos que ele deu, no fato de ter negado Jesus, ainda que a gente saiba que ele depois foi recuperado pelo próprio Senhor. Mas tem aquela clássica comparação entre Judas e Pedro, né? Eu não estou dizendo que ela é errada, mas estou dizendo que é mais popular do que quem Pedro vinha se tornar. O grande apóstolo, o líder da igreja, um homem cheio do Espírito, capaz de escrever 2 cartas excepcionais, como ele escreveu, 1ª e 2ª Pedro, que discipulou Marcos, que foi, provavelmente ele é um dos mentores intelectuais ali do Evangelho de Marcos também. E também nos outros, Lucas, né? Lucas, ele entrevista Pedro, isso é muito claro, porque Lucas vai citar muito Pedro ali no início de Atos também. Um homem que era um ícone da fé cristã no 1º século, e é até hoje, né? Sei que para a gente há uma implicância um pouquinho com Pedro também, porque os católicos entendem que ele seria o primeiro Papa, e não é, né? Mas ele é o grande líder da igreja primitiva, o grande líder da igreja ali no início. E eu entendo que a gente precisa, né, de forma geral, pegar um pouquinho mais leve com o nosso Pedrão. Porque ele era aquilo que a gente chama de personagem orelha. O personagem orelha, ele é um personagem que dentro de uma narrativa é aquele que conecta você com a história. Seja você um leitor, seja você um telespectador, seja você um ouvinte, é através da ótica desse personagem que a gente vai entendendo o que está acontecendo, o contexto, quem são os outros personagens, quem são aqueles que você precisa, as informações que você precisa levar em conta para entender toda a narrativa. E Pedro é o grande orelha da Bíblia, né? Isso não é um trocadilho pelo fato de cortar a orelha lá de Malco, o soldado romano, mas ele é aquele que faz com que a gente se identifique de forma mais clara e de forma objetiva. Pensem, quando a gente vai analisar contextos, Pedro, ele comete os seus erros sim, mas
Eu acho que praticamente todos nós vamos concordar com o que eu vou falar aqui agora. Ele comete os erros, mas são erros que a gente poderia cometer. Com certeza, ali na situação que ele se encontra. E eu estou aqui como advogado de Pedro, sim, hoje, né? Porque o contexto que Pedro vive as coisas, de início ali, de não saber direito quem Jesus era ainda, é um contexto que meio que faz com que a gente pare e reflita. É muito fácil para nós julgarmos as colocações que Pedro vai viver quando a gente já sabe quem Jesus é, depois de 2000 anos de história da igreja, vários concílios de reuniões de pastores e teólogos para entender a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, para entender o que a própria vida e obra do apóstolo Pedro, que plantou várias igrejas, discipulou os primeiros cristãos também. Então, para a gente é mais fácil entender quem Jesus era de fato, como para ele não era. E mesmo assim, Pedro tem talvez o maior privilégio entre nós que alguém pode ter tido. Ele foi o primeiro, lá em Mateus 16, a reconhecer quem Jesus era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Senhor falar para ele: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão quando ela avançar. O Senhor honra Pedro de todas as formas ali nas Escrituras. E a ideia dos evangelistas de narrar a história de Pedro, do próprio apóstolo Paulo, quando vai falar de Pedro também lá em Gálatas, né? A ideia é mostrar que Pedro é alguém que conseguiu viver de forma central o Evangelho, alguém que conseguiu ser cheio do Espírito Santo. Pedro, Davi, são personagens que, se você parar para refletir sobre eles são caras que eram difíceis, personalidades fortes, pecados obtusos, pecados grandes, escandalosos muitas vezes, mas pessoas que amavam tanto o Senhor, que foram restaurados e hoje são ícones da fé cristã. Pedro, ele, de alguma forma, no Espírito Santo, sou eu e é você. Pode botar a hashtag aí no Instagram, somos todos Pedro. Porque, de alguma forma, em Pedro, o Senhor faz com que a gente entenda quem Ele é de fato. E toda a nossa nudez, toda a nossa miséria, toda a nossa falta de fé que a gente esconde no fundo do coração para mostrar que somos pessoas que cremos em Jesus até o fim, muitas vezes, quando o Evangelho narra a história de Pedro, é descortinada. Porque ainda que nossas falhas não sejam famosas como a de Pedro é, a gente sabe que a gente tem as nossas falhas. A gente sabe a resposta certa de, ao ler o que Pedro viveu, se a gente iria de fato agir como ele, ou até pior, ou não. Cada um sabe onde seu calo aperta, como diz o ditado popular. Entrando nesse contexto, eu quero lembrar o texto de Eclesiastes 7:8, que diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o seu início. Melhor é o fim de todas as coisas do que o seu início. O fim de Pedro é glorioso com o Senhor. O próprio Jesus vive isso também. A maioria de nós tem uma concepção de Jesus como servo sofredor, como aquele que foi à cruz. E é claro, evidentemente, ele é isso. Glória a Deus que ele é isso, senão a gente não estava aqui nem agora, né? Mas aquilo foram 3 anos da vida de Jesus. Toda a eternidade de Jesus é o Cristo glorioso de Apocalipse, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que governa o cosmos. Só que muitas vezes a nossa imagem de Jesus sempre é ele como servo sofredor, como aquele que sofre. Isso parece bobeira, mas isso influencia o nosso cristianismo também. Porque o Evangelho é integral. Você não pode pegar um pedaço do Evangelho e usar só aquilo como regra de fé e prática. Há todo um contexto, há toda uma integralidade na narrativa do Evangelho, que todos os aspectos de Deus são importantes para nós.
E assim também é com os personagens bíblicos, assim também é comigo, com você, com a pessoa que você é casado, com seus filhos, com seus amigos. Quando a gente pega um pedaço só e pega aquilo como verdade, é uma abordagem muito perigosa que a gente toma. É necessário ver as coisas de forma integral, para que o Senhor age e transforme a nossa vida. O pastor americano Mark Dever, ele fala, batista, né? Ele fala que o discipulado é viver para imitar a Jesus, ensinar os outros a imitar a Jesus também. Esse é o grande foco do discipulado. De modo que, quanto mais você imita a Jesus, mais alguém imitável você vai se tornando. Nós lemos o texto de 1 Coríntios 11, versículo 1, e Paulo, ele só pode dizer aquilo que ele fala diante do Senhor, porque ele dedicava completamente a sua vida para ser como Jesus. Não é alguém que é simpatizante de Jesus, não é alguém que se diz evangélico, não é alguém que vai pegar a igreja para tentar ser um símbolo, para se aproveitar de alguma forma a nível de poder, de economia, de política, o que quer que seja. É alguém que vivia a sua vida plenamente para imitar o Senhor. E aí, quem chega nessa profundidade no Evangelho pode dizer: cara, me imita, porque eu vivo para imitar Jesus. Isso é o Evangelho, isso é o discipulado. E o Evangelho também é uma longa caminhada numa mesma direção. Todo domingo, o pastor ou eu falamos isso daqui, porque é um dos lemas mais importantes do Sara, do qual nós fazemos parte. A frase de Eugene Peterson, pastor já falecido. O Evangelho é uma longa caminhada numa mesma direção. O final dessa caminhada é a Nova Jerusalém. É viver com Deus de forma eterna. Só que nessa caminhada há pedras. Há coisas que nos distraem. Há situações que nos fazem tropeçar. E esse recorte que a gente está usando para estudar hoje é um dos tropeços que Pedro teve. Mas a gente vai analisar isso com mais calma. Eu queria primeiro fazer vocês entenderem uma coisa. Quando Pedro vive isso daí, ele está enfrentando um dos seus maiores medos. Isso acontece porque na época que Pedro viveu, na antiguidade, na Idade Média, né, que é muito parecida, os seres humanos temiam, acima de qualquer outra coisa, 3 símbolos: o mar, o céu, e aí você pode incluir os trovões, as tempestades, os ventos, e também a morte. Quais são os deuses mais importantes da mitologia grega, por exemplo? Zeus, que era o deus do céu; Poseidon, o rei, o deus dos mares; e Hades, o deus do próprio Hades, né, que a gente chama do mundo dos mortos. Eu ia falar inferno, mas não é o mesmo conceito que a gente tem como inferno no cristianismo. Era o mundo dos mortos, o lugar para onde as pessoas iam morrer. Por isso eles eram os 3 deuses mais importantes. Porque o homem na antiguidade temia, acima de qualquer outra coisa, o mar, o céu e a morte. Entender isso, dá para a gente entender o contexto aí, né, que Pedro estava vivendo. Sabe por quê? Ele estava enfrentando os 3 nesse momento. E é muito comum, quando a gente olha os mapas da antiguidade, da Idade Média, encontrar monstros marinhos desenhados nesses mapas, onde ficava o oceano. É até engraçado alguns desenhos, eu trouxe alguns que o Joyce passar para a gente, porque são desenhos quase infantis, né? Essa é uma mulher que vivia nas ostras, que vivia em cima de um monstro marinho. Aí o mapa, e tem um monstro lá embaixo. O mapa é esse monstro aí. Essa coisa esquisita, meio sereio, de barba. Aí, monstros no barco. E esse mapa aí tá cheio de monstros e terra. Então é um mapa sério com desenhos desse tipo, que pra gente hoje é cômico, é engraçado, mas para eles era muito sério. Quando eles desenhavam esses monstros no mar,
eles estavam mostrando para aqueles que iam ser navegadores que eles poderiam ir e nunca mais voltar. Que eles enfrentariam problemas, enfrentariam dificuldades ali navegando. Por isso que os navegadores nessa época eram tidos como homens profundamente corajosos, como grandes heróis ali daquela região, daquela cultura, daquele povo. Porque eles iam desbradar no mar, iam enfrentar o Leviatã, que Jó vai citar no livro de Jó, iam enfrentar as bestas feras que viviam no mar. Então, quando Pedro está andando sobre as águas e vê Jesus fazendo isso também, ele não está como a gente dando um rolé em Copacabana, em Ipanema, no Arpoador. Porque hoje, ainda que a gente não controle o mar como deveria, né? A gente vai falar disso daqui a pouco melhor, nós temos um certo entendimento de como físico, né, até e químico também, de como lidar com o mar. Mas eles não tinham, eles tinham que navegar. Na Idade Moderna, quando eles começam a navegar para valer e chegam aqui na América, onde nós vivemos hoje, foi muito difícil para eles. Eles tiveram que fazer isso porque já não tinham mais nenhum tipo de recurso ali aonde viviam, que era a Europa Ocidental, no caso, né? Portugal é o primeiro país a navegar, a primeira nação. Olha o monstro marinho aí. Então esses mapas são curiosos, porque são mapas sérios de terra que nós temos hoje, né? Aquela região ali do meio do mundo, norte da África, Europa, Oriente Médio, com bichos ali navegando desse tipo. E para os judeus, em especial, os mares são símbolos do incontrolável. Somente Deus podia controlar os mares. Os evangelhos, os três primeiros, os evangelhos sinóticos, que a gente chama, porque eles têm uma ligação entre si, falam constantemente de textos onde Jesus controla o vento, o mar e a morte também. Um dos mais famosos é Mateus 8, 23 a 27, Marcos 4, 35 a 41, Lucas 8, 22 a 25, que é o texto do barco, que Jesus estava dormindo, eles o acordam para que ele acalme as tempestades dos mares. O Apocalipse vai falar do mar de vidro, que é onde o Senhor controla com forte mão o Cordeiro e aquele que era, que é, o que há de vir, que é Deus Pai, o Pai Celeste. E ele tem o controle total do mar de vidro. Vai falar que a besta, que é o anticristo, vem da onde? Do mar. Porque do mar se tira o sustento, ou seja, ele vai dominar a economia. E do mar se tem um controle sobre todas as coisas de forma política. Porque o mar pode destruir a sua casa, se você morar muito perto dele, e pode simplesmente te matar se você se lançar nele para tentar conquistar algum tipo de bem para poder ter uma economia melhor na sua região. Então, quando o João está falando que o Apocalipse, que a besta vem do mar, ele está falando que o anticristo vai dominar todas as coisas que a gente entende de política, economia e tudo mais. Para os judeus, somente Deus poderia controlar o mar de verdade. E por isso que os discípulos eles vão ficar assustados, eles vão ficar surpresos, né? Vão ficar ali sem entender nada quando vem Jesus controlar o mar, o vento e depois a morte também, que é a cereja do bolo ali para eles entenderem quem Jesus é. Quando Jesus aparece ressurreto para eles, eles entendem que não há nada que exista que o Senhor não tem o controle nessa vida. E uma coisa que o nosso pastor falou aqui mais cedo, que o culto é gradual, e a nossa história com o Senhor também é gradual. Em 3 anos o Senhor foi preparando eles para entenderem coisas que somente eles testemunharam diante dele, diante da fé deles, para que eles pudessem nos ensinar a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ensinar os pais da igreja, os reformadores, os missionários, até chegar a nós.
E esses homens, em 3 anos, começaram a entender até onde Jesus é capaz de ir, controlando o mar, o céu e, por fim, a morte também. Jesus, ele foi se revelando de forma gradual para eles. E ainda que você tenha um entendimento cognitivo de quem Jesus é, de forma gradual, ele vai te mostrando, de glória em glória, como as Escrituras dizem, todos os dias, ele vai te mostrando quem ele é, o que ele pode fazer na sua vida. E é essa fé que a gente precisa ter. Não é só a fé que entende, mas é a fé que experimenta quem o Senhor é. A fé que experimenta o que Jesus é capaz de fazer na minha e na sua vida. Pensa comigo. Pedro era um pescador e um judeu. A gente já viu aqui o panorama histórico da coisa. E aí, ele vê aquele que estava seguindo, que ele entendia ser um rabino, um profeta, alguém especial da parte de Deus, mas não entendia completamente quem Jesus era de forma completa como nós, andar sobre as águas, no meio de um vendaval. O texto começa dizendo que eles estavam num vendaval. Então não é agora que está tudo calmo, o vento está calmo. É num vendaval, num temporal, no mar. E ele vê esse rabino, esse mestre, caminhando sobre as águas. Eles pensam que ele é um fantasma. E aí ele fala: Senhor, se tu és mesmo, me faz ir até o encontro. E Jesus fala: então vem, chega aí, se fosse no nosso tempo. E aí, o cara que era um pescador, um judeu, com todo esse background que a gente viu aqui em história, ele começa a andar sobre as águas. Eu acredito que o coração de Pedro estava numa mistura de euforia, de surpresa e evidentemente de medo. Deve ter passado na cabeça dele: caramba, eu estou andando sobre as águas. E o vento está batendo em mim. Chega uma hora que Pedro, e tudo esse histórico que ainda não tinha sido tratado por Jesus na vida dele, começa a pesar. E ele cai no mar. Mas ele anda um pouco. Ele vai até Jesus. E quando as forças dele não podiam mais levá-lo até Jesus, o Senhor vai ao encontro dele. A imagem que a gente passou lá no início é de Jesus indo ao encontro de Pedro. Pedro caminha. Mas Jesus sabia que sozinho ele não ia conseguir. E quando ele tropeça e cai, Jesus vai até ele. Até hoje, irmãos, há 2 áreas que a ciência tenta de todo jeito controlar. Uma é o mar. A gente estava falando disso recentemente lá na classe. Joyce até citou um documentário que ela viu, Criaturas bizarras do mar. O homem, ele conhece o mar até uma certa profundidade. E a maior parte do mar, nós não temos ainda tecnologia para explorar lá no fundo. E existem bichos que a gente nem imagina que existe ali no mar. Bichos de plantas, fauna e flora. Para você explorar aí o pré-sal, que foi moda há poucos anos aqui no Brasil, precisa ter uma tecnologia muito poderosa. Porque extrair o petróleo do mar, além de ser muito perigoso, se der algum problema vai contaminar o mar, também precisa ir muito profundo. E o homem não tem tecnologia para isso ainda. Lá na Carioca tem uma menina que faz oceanografia. E ela, conversando comigo uma vez, ela estava falando que é uma das áreas mais a serem exploradas que tem. Porque ninguém conhece o mar direito. A gente conhece a superficialidade do mar.
conhecemos muito mais do que eles na antiguidade. Mas a gente não conhece direito ainda. E a outra coisa que o ser humano não consegue entender direito é a nossa mente. A psicologia, a psicanálise, a psiquiatria tentam entender de forma profunda como o homem é. Recentemente, a Pixar lançou uma animação chamada Divertidamente, que é para muitos a maior animação de todos os tempos. Vai ter até uma sequência agora, que trata um pouco sobre como o ser humano lida com as emoções na mente e tudo mais. Aqueles bonequinhos, né? Que o Raiva é meu preferido, inclusive. E isso acontece porque o ser humano ele não consegue entender a mente dele. Eu posso listar aqui 10 filmes recentes que tratam sobre essa questão da mente. Porque o homem percebeu que ele chegou na Lua, que ele é capaz de fazer uma bomba nuclear que explode metade do mundo, mas que ele não entende a si mesmo direito. Porque quando o homem tenta resolver o seu próprio problema, é pecado tentando resolver pecado. E aí, quem é dona de casa sabe, quando tem uma mancha no chão e você passa um pano seco, o que acontece? Faz um estrago maior do que a mancha que estava. Isso é o homem tentando resolver o seu próprio problema. Pecado tentando resolver pecado. Enquanto o homem não estiver ligado no Senhor, não dá para explorar totalmente a nossa mente. Por isso que a espiritualidade cristã nos leva a uma profundidade no Evangelho, na vida, que nenhuma ciência é capaz de fazer. Porque é o nosso Criador, aquele que tem o manual de fábrica, atuando sobre nós. E a gente precisa investir nessas ciências como cristãos. Porque nós temos o caminho certo do Evangelho. Eu oro para que Deus levante mais psicanalistas, psicólogos, psiquiatras cristãos, porque não é só o que Freud fala, mas é o que Jesus Cristo fala todos os dias na vida devocional, que vai estar em voga ali. É um campo missionário importantíssimo e que precisa ser explorado. O mar, nesse texto, simboliza os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos obstáculos. Simboliza alguém que tem medo. Isso é muito desafiador para mim, porque desde pequeno fui criado para não ter medo de nada. E de fato eu me considero um cara bem corajoso. Acho que a minha esposa atestaria isso também se perguntassem para ela. Mas todos nós temos medos. O problema, uma coisa que eu falo constantemente também, é que o pecado é racional. Então nem sempre o medo é você, ai meu Deus, eu não consigo nem andar. Nem sempre. Nem sempre é assim. Às vezes, como Pedro, você começa a andar sobre as águas. Mas enquanto isso, o impostor que vive em você, o filho de Adão e Eva, ele está ali maquinando para te dar uma banda, para te derrubar. E a gente sucumbe aos problemas. Quando eu leio esse texto, eu percebo de forma clara que a intenção de Pedro era imitar a Jesus, era estar com ele, era fazer as mesmas coisas que Jesus faria. E isso é o sentimento certo que a gente tem que ter. O Senhor disse que a igreja, nós, os discípulos dele, faríamos obras maiores do que ele fez. Porque ele veio para cá em 3 anos para morrer pelos pecados do mundo, para abrir as portas, para que nós, a sua igreja, pudéssemos caminhar no rastro dele, no vão do caminho que ele deixou, na ação do Espírito Santo de Deus e com a palavra de Deus como base total e única da nossa vida. Então Pedro estava começando a entender isso.
Ele queria fazer o que Jesus estava fazendo. Ele queria imitar Jesus. Mas acontece que eu e você somos extremamente falhos. E ainda que a gente tenha a intenção correta, na hora correta, e começamos a fazer a coisa da forma certa, a gente pode afundar no mar, igual uma jaca caindo da árvore. Igual o Pedro fez também. Por isso, que uma frase, e eu até postou essa frase hoje, que o nosso pastor fala constantemente aqui, é que só há duas coisas que a gente não pode fazer sozinho nesse mundo: casar e viver a vida cristã. Por isso que o fogo que o Espírito Santo traz à igreja aquece a nossa alma e não nos deixa cair na frieza espiritual. Por isso, principalmente, que está em constante conexão com o Senhor, com Jesus Cristo, faz com que a gente não se distraia com nossos próprios problemas e foque somente nele. Porque, meus irmãos, essa vida só vale a pena ser vivida se for para ser como Jesus. Senão, se a gente tiver tempo de refletir antes de morrer, se a gente tiver tempo de ter mais um coronavírus da vida que fez com que todo mundo parasse e refletisse na sua própria vida, a gente vai chegar à conclusão que nós não vivemos nada, que só sobrevivemos, só trabalhamos para ter coisas, ou para deixar coisas para os nossos filhos, ou para momentaneamente cuidar da nossa saúde, ou para acumular bens, simplesmente. Só que há uma vida, a maravilhosa e boa vida, a vida com abundância, que Jesus ensina nas Escrituras e que é o desejo dele, de cada um de nós vivermos. E essa vida só se encontra em perfeita e plena comunhão com o nosso Deus, o nosso Pai Celeste, o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo, que habita na vida daqueles que são de Jesus. Essa vida só vale ser vivida se for para se dedicar a ser como Jesus. Ainda que a gente tropece no meio do caminho, ainda que a gente ande um pouco sobre as águas e caia, o Senhor vai até nós e vai nos levantar. Jesus não exorta Pedro como ele faz quando Pedro tentou fazer com que ele não fosse para a cruz. Jesus vai até Pedro e estende a sua mão, a sua maravilhosa mão, para que Pedro levantasse do mar e se encontrasse com ele. Porque o importante ali não é Pedro fazer milagre e andar sobre as águas. O importante desse texto é Pedro estar com Jesus e viver uma vida plena de comunhão com Jesus. O importante na sua vida talvez não seja você ser curado da doença que você está, talvez não seja até mesmo ter a sua família restaurada, ou pagar a conta que te aflige no dia seguinte. O mais importante na minha e na sua vida é estarmos em Cristo Jesus, porque Ele é a videira e nós somos os ramos. E se os ramos não dão frutos, são tirados da videira. Tudo que a gente quer é consequência de viver uma vida plena com Jesus. Ou então é barganha, ou então é troca, mais uma vez. E a gente vai vivendo uma vida de troca. O nosso pai não dá amor direito, mas dá presente. A nossa mãe não dá atenção direito, mas dá comida. Nosso marido, nossa esposa não são bons cônjuges para nós, mas estão sempre lá em casa. Sabe Deus o que faz na rua, mas estão ali. E a gente vai trazendo isso para a nossa vida, até que a gente encontre o único que dedicou a sua própria vida por nós, sem desejar nada em troca.
Ou alguém aqui acha que pode fazer alguma coisa para Deus? Ele não precisa de nós. Mas nós precisamos dele mais do que o ar que respiramos, mais do que a água que bebemos. E só há vida, e vida com abundância, se vivermos nele. O resto é com ele. A boa parte das pessoas que foram curadas na Bíblia, a gente não tem relatos, mas há um relato, lá em Lucas, quando Jesus cura 10 leprosos, e só um volta para agradecer e adorar. Só um se torna discípulo. 9 receberam a bênção de Deus e não quiseram mais saber dele. Quem é você entre os 10 leprosos, meu irmão e minha irmã? Aquele que volta ou um dos 9 que recebe o que quer de Deus e não volta mais? O verdadeiro discípulo de Cristo vai perder batalhas, mas o Senhor já venceu a guerra por ele. Pedro foi restaurado e se tornou um dos maiores imitadores de Jesus que já existiram. Mas e você? Como você lida com os medos que não te deixam aprofundar no cristianismo? Você está satisfeito com o nível de evangelho que você vive? A única forma de se aprofundar na fé é conhecer mais a Cristo. E isso ninguém pode fazer por você. Nem o seu pastor, nem o seu marido, nem a sua esposa. Dedique sua vida para isso, para conhecer a Jesus, para viver com Jesus, para chorar diante de Jesus pelos seus pecados, para agradecê-lo por tudo de bom que acontece na sua vida, ainda que não seja aquilo que você quer. Viva com Jesus. Vou pedir para a Joyce mostrar o nosso desafio. Ficou pequeno, né? Nesta semana, tire um tempo diário de oração e meditação em Mateus 14, 22 a 33, que é o nosso texto base, e medite sobre os medos que não te deixam ir mais fundo na imitação de Cristo. Escreva seus medos num caderno ou no celular e ore para que, ao encontrar o Senhor, você os vença. Ore de forma intencional nessa semana, orando ao Senhor. Senhor, eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Isso tem atrapalhado porque eu me conecte com você melhor. E se você quiser, compartilhe com o seu mentor ou sua mentora, se você tiver um, ou um pastor, a experiência que você teve. É muito importante a gente dar nome aos nossos pecados. Isso traz cura para a gente. Então, na hora da gente enfrentar os nossos medos, para que o Senhor seja mais glorificado em nós. E a gente saia do mediano, saia da mediocridade e possa viver uma vida plena na presença do Senhor. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Pai Celeste, essa vida dá medo, Senhor. Ninguém deve ser julgado e nem condenado por sentir medo, Senhor. O pecado que habita em nós ainda nos causa medo. Nós temos medo da nossa própria reação, temos medo da reação dos outros, temos muitos medos, Senhor. Mas a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Cada homem e mulher nas Escrituras que viveram uma experiência contigo, certamente estavam com medo. Quando Moisés abriu o mar, com aquele povo todo atrás dele, ele sentiu medo. Quando Pedro andou sobre as águas, ele sentiu medo. Quando Paulo pregava e era açoitado nas sinagogas, certamente ele sentia medo, Senhor. Mas o amor desses homens, dessas mulheres por ti, que mesmo prestes a serem dilacerados por animais selvagens, ou serem enforcados, crucificados, decapitados com uma espada,
era muito maior do que o medo que eles sentiam. É possível viver isso, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, a gente clama a Ti. Nos faz viver isso, Senhor. Faz com que o nosso amor por Ti seja tão grande, Senhor, que os nossos medos não consigam mais nos dominar. E a nossa fé, Senhor, seja, Pai Santo, como uma grande lanterna cheia de luz, Senhor, para iluminar as nossas vidas e a vida dos outros também, Senhor. Sem Ti a gente não pode fazer nada, como a Tua palavra também diz. Por isso nos enche todos os dias da Tua palavra e da presença do Espírito Santo, Senhor. Ah, Pai Celeste, Tu és Pai. Tu escolheu com que a gente chamasse de Pai. E nos deu o Espírito Santo para ser o único selo que mostra que nós realmente somos Teus filhos. Para que a gente possa ser como Jesus, que mesmo com medo, foi à cruz e se entregou para que hoje eu pudesse estar pregando aqui, meu irmão e minha irmã te adorando, orando, tocando canções ao Teu nome. Só uma maneira de vencer o medo, Senhor, é estar cheio de Ti. Nos ajuda, Senhor, a parar de esconder os nossos medos e a vencê-los na Tua presença. Só o Senhor pode fazer isso por nós, Senhor. E agindo o Senhor, quem vai poder impedir? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nos enche de Ti, Senhor, porque a Tua presença é mais importante do que a nossa própria vida. E ainda que as tirem porque a gente está enfrentando nossos medos, estaremos cheios de Ti. Nos ajuda, Senhor, como filhos que clamam pelo nosso Pai. A gente ora hoje à noite. No nome de Jesus. Amém.